Todos bem-vindos, família, a mais um vídeo aqui que eu vos falo, o professor Tinos. Bom, eu sou professor de Biologia, assim como de Química. Cara, pega caneta, pega caderno, porque nós vamos começar a decolar, ok? Bom, família, antes de nós começarmos com a nossa aula, eu queria pedir encarecidamente que subscreve-se no canal, compartilhe este vídeo para os seus amigos, compartilhe esse vídeo para os seus colegas, compartilhe esse vídeo para os seus primos, não é, primas, sobrinhas, etc, ok? Compartilhe esse vídeo para os seus vizinhos, ok? Porque quando você faz isso, você está a ajudar o meu trabalho a crescer, você está a ajudar a Casa da Ciência a crescer, ou seja, a fazer com que outras pessoas conheçam mais o meu trabalho, ok? E garantir que esse trabalho é 100% moçambicano. Isso quer dizer que é Moçambique que está a crescer, é Moçambique que está a crescer na educação, educação de qualidade, ok? Bom, família, então vamos decolar. Bom, hoje nós vamos dar continuidade com as aulas de citologia, não é? Uma coisa muito interessante é que hoje nós vamos falar de uma organela muito famosa que nós chamamos de complexo de Golgi, ok? Bom, o complexo de Golgi, família, ela foi descoberta, não é, em 1898 por Camilo Golgi, recordando que há muito tempo, não é, era costume, não é, de fazer homenagem, não é, de se um cientista descobriu uma certa coisa, então aquela coisa é dado o nome do cientista, ou leva o nome do cientista, ok? E também no Camilo Golgi não fugiu disso, por isso o nome chama-se Complexo de Golgi, não é? Segundo a homenagem ao Camilo Golgi. Para uma coisa muito interessante, o Complexo de Golgi também pode ser chamado de aparelho de Golgi, também pode ser chamado de aparelho de Golgiense, ok? Então são alguns nomes que você pode encontrar aí em algumas literaturas, não é? Ok? Bom, o que é, na verdade, complexo de Golgi? O complexo de Golgi, na verdade, é um conjunto de bolsas achatadas, conforme vocês podem ver aqui, não é? Temos uma bolsa aqui, outra bolsa aqui, outra bolsa aqui, outra aqui. Conjunto de bolsas achatadas, como vocês podem ver, não é? Uma coisa muito interessante, cada uma dessas bolsas, por exemplo, essa bolsa aqui e essa, cada uma dessas bolsas tem um nome. Qual é o nome dessas bolsas? Nós chamamos de dictossomos, não é? Por exemplo, temos um dictossomo aqui, um dictossomo aqui, ou também pode ser chamado de cisternas, ok? Então, dependendo de cada tipo de literatura, você pode encontrar que cada uma dessas bolsas pode ser chamada de dictossomos, assim como pode ser chamada de cisternas, não é? É só guardar esses nomes. Uma coisa muito interessante é essas bolsas aqui podem variar de 4 a 8 bolsas, ou seja, podem variar de 4 a 8 cisternas ou dictossomos, conforme eu disse, não é? Bolsas, essas bolsas nós chamamos de dictossomos ou cisternas, ok? Então podem variar de 4 a 8 bolsas, não é? Em que nós podemos encontrar ao nível do complexo de Golgi, ok? Bom, vamos nas funções do complexo de Golgi. Família, quando nós falamos das funções do complexo de Golgi, uma coisa muito interessante, eu sei que existe uma palavra aí que as pessoas já decoraram, dizem o complexo de Golgi tem a função de produzir, armazenar, não é? Secretar, assim como também empacotar, ok? Bom, é isso, mas aqui nós vamos aprender como é que isso ocorre, ok? Bom, se nós vamos já perceber a primeira função, que parece é uma função que muitos não conhecem, que é a de síntese de polissacarídeos. O que são polissacarídeos? Polissacarídeos, família, estamos a falar neste caso de carboidratos, ok? Carboidratos. Esses carboidratos aqui são os mais grandes, ok? E uma coisa muito interessante que nós precisamos saber, carboidratos também nós chamamos de açúcar, ok? Para quem não entende ou não sabe até então o que são carboidratos, estamos a falar do conjunto de açúcares, ok? Uma coisa muito interessante, família, também que nós devemos saber é que essa síntese de polissacarídeos ou produção de polissacarídeos, quando se diz síntese é a mesma coisa que produção aqui na biologia, ok? Tome nota aí, ok? Uma coisa muito interessante, quando falamos de síntese de polissacarídeos, esses polissacarídeos aqui, onde é que eles vão atuar ao nível da célula? Muito simples. Você já ouviu falar de glicoproteínas? Ou você já ouviu falar de glicolipídios? Claramente, eu acredito que você já ouviu falar. Ou seja, glicoproteínas, se nós vamos a perceber, por exemplo, no caso da membrana, nós encontramos glicolipídios, encontramos glicoproteínas, uma coisa muito interessante, ok? Então, esses glicolipídios, não é? Eles provêm ao nível do que é do complexo de Golgi. Então, o complexo de Golgi, ele tem essa função de produzir glicoproteínas. E uma coisa muito interessante, as proteínas que o complexo de Golgi ele vai ter ou vamos encontrar dentro delas,
que vão ser estar lá armazenados, óleo que vai secretar. Uma coisa muito interessante que vocês nunca devem esquecer, eles provêm do retículo endoplasmático, ok? Porque nós sabemos que o retículo endoplasmático rugoso, ela tem a função de síntese de proteínas, ok? Uma coisa interessante, temos aulas acerca do retículo endoplasmático rugoso. Então, o retículo endoplasmático rugoso tem a função de síntese de proteínas. Só que essas proteínas aí, depois algumas vão ser mandadas ao nível do que? Do complexo de Golgi. E por sua vez, o complexo de Golgi vai pegar essas proteínas e vai armazenar. E, por conseguinte, se nós formos a perceber, estamos a dizer que ao nível do complexo de Golgi há produção de polissacarídeos, neste caso de açúcar, glicose, ok? Então, essa glicose pode se juntar a essas proteínas, formando aquilo que chamamos de glicoproteínas. Estás a ver que é fácil? E também uma coisa muito interessante. Se nós formos a ver no caso do retículo endoplasmático liso, não é? Liso, que tem a função de síntese de lipídios, ok? Vai produzir lipídios, gordura, ok? Então, vai lançar esses lipídios para o complexo de Golgi e por sua vez o complexo de Golgi vai receber esses lipídios. E se nós formos a perceber para produzir glicolipídios, significa que esses polissacarídeos, alguns polissacarídeos vão se juntar com esse lípido e vão formar o que chamamos de glicolipídios. Eu espero que vocês tenham entendido aí. Ou seja, os polissacarídeos, eles são sintetizados ao nível dos carboidratos e as proteínas e os lípidos são sintetizados ao nível do retículo endoplasmático, ok? Assim como o rugoso, que sintetiza proteínas, assim como o lípido, ou seja, retículo endoplasmático liso, que vai sintetizar, neste caso, lipídios. Os dois vão lançar o produto que eles vão produzir, neste caso proteína, assim como lípidos, para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, por sua vez, vai armazenar, vai empacotar, vai secretar. Também vai pegar esses lipídios e as proteínas juntamente para produzir glicolipídios, assim como glicoproteínas, ok? E também uma coisa muito interessante, esses polissacarídeos, não é, que o complexo de Golgi ele produz, não é, eles podem atuar ao nível dos vegetais, ok? Atuando ao nível dos vegetais, vão atuar diretamente ao nível da parede celular, ao nível dos vegetais, ou seja, das células vegetais, constituindo aquilo que chamamos de pectina, assim como hemicelulose, ok? A parede celular, neste caso dos vegetais, não é? Ela possui pectina e hemicelulose. Recordando, a parede celular dos vegetais é dividida em parte primária e parte secundária, ok? E vamos encontrar essas estruturas, pectina assim como hemicelulose, recordando que pectina assim como hemicelulose, eles são ricos em polissacarídeos, ou seja, são formados através dos polissacarídeos, que são produzidos ao nível do complexo de Golgi, em seu complexo de Golgi, ok? Bom, a segunda função que os complexos de Golgi podem exercer é a armazenamento, neste caso, de proteínas e lípidos. Aquilo que eu estava a falar aqui, o retículo endoplasmático, assim como liso, assim como rugoso, recordando, liso, retículo endoplasmático liso, produz lípidos ou sintetiza lípidos. Agora, retículo endoplasmático rugoso sintetiza proteínas. Só que essas proteínas vão ser mandadas no complexo de Golgi. E por sua vez, o complexo de Golgi recebe essas proteínas, assim como lípidos, e vai armazenar. Conforme vocês podem ver aqui, para não esquecer, é só dizer, essas proteínas que nós encontramos ao nível do complexo de Golgi, que são armazenadas no complexo de Golgi, eles provêm do retículo endoplasmático rugoso. Aqui vem RER, que significa retículo endoplasmático rugoso. E esses lípidos que são armazenados ao nível do complexo de Golgi provém do retículo endoplasmático liso, conforme vocês podem ver aqui as siglas REL, ok? Bom, eu espero que vocês tenham entendido isso, uma coisa muito interessante. Agora, o REE significa que essas proteínas, assim lípidos, provêm do retículo endoplasmático, não é? Neste caso, rugoso, assim como liso, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido também essa função. Bom, uma coisa muito interessante também, outra função que nós encontramos ao nível do complexo de Golgi é a formação de glicoproteínas, assim como glicolípidos, ok? Uma coisa muito interessante, conforme eu estava a comentar aqui. Esses glicoproteínas, já são como esses glicolipídios, não é? Eles são formados através do complexo de Golgi, recordando as proteínas e essas proteínas que vão se juntar, não é, com esses polissacarídeos ou com esses glicólidos ou com esses polissacarídeos, carboidratos, neste caso são sintetizados ao nível do complexo de Golgi, mas as proteínas elas provêm do retículo endoplasmático, ok? E esses lípidos também provêm do retículo endoplasmático, ok? Bom, uma coisa muito interessante que vocês precisam fixar isso aí, ok?
E depois temos a outra função. A outra função do complexo de Golgi é de secreção de substância, ok? Secretar substância. Essas substâncias, famílias que são secretadas ao nível do complexo de Golgi, elas podem ser secretadas para a membrana, ok? Elas também podem ser secretadas para fora da célula, não é? Conforme vocês sabem, não é? Tivemos uma aula de lisossomos. Eu ensinei acerca de exocitose, endocitose. Exocitose é quando a célula ele secreta a substância para fora dela, ou seja, elimina a substância para fora dela, ok? Então esse processo nós chamamos de exocitose. Agora, quando o complexo de Golgi ele faz o processo de exocitose, é quando ele secreta substâncias para fora da célula, ok? E depois, o complexo de Golgi, por sua vez, ele tem a função de sintetizar lisossomos. Ou seja, esses lisossomos aqui são secretados ao nível do complexo de Golgi. Mas uma coisa muito interessante que vocês precisam frisar, fixar aí, escreve no caderno, escreve num canto aí do seu caderno. Os lisossomas, a membrana que envolve o lisossoma provém do complexo de Golgi, ou seja, é o complexo de Golgi que vai originar essa membrana. Mas as enzimas que estão dentro dos lisossomas, recordando, enzimas são proteínas, enzimas são proteínas, enzimas são proteínas. Estou a repetir para você fixar. E nós dissemos que o complexo de Golgi não sintetiza proteínas nem sintetiza lípidos. Então, de onde vêm então essas proteínas que nós encontramos dentro do complexo de Golgi, ou os lípidos que nós encontramos dentro do complexo de Golgi? Vem daqui, do retículo endoplasmático, família. Como vocês podem ver aqui, ok? Então, por favor, guardem isso convosco. Então, as enzimas que nós encontramos dentro dos lisossomas, elas provêm, neste caso, do retículo endoplasmático, neste caso rugoso, ok? Uma coisa muito interessante que vocês precisam fixar, ok? Bom, e também uma coisa muito interessante que vocês também precisam saber, não é? É o complexo de Golgi, não é? Por exemplo, aqui vem CG. CG significa complexo de Golgi, ok? Então, o complexo de Golgi, ele forma o quê? O acrossomo. O acrossomo que faz parte dos espermatozoides. Ok, esteja a ver, por exemplo, aquela capa que está em cima, na parte da cabecinha do espermatozoide, lá à frente, lá. Então, aquilo é o acrossomo. O acrossomo são bolsas, não é? Que provém, ou seja, que vem, neste caso, do complexo de Golgi, ok? Então, o complexo de Golgi tem a função, neste caso, de formar esse acrossomo, que faz parte dos espermatozoides, para ajudar aquele processo de fecundação, para ajudar aquele processo de perfurar, não é? A parede, neste caso do óvulo, para conseguir entrar lá dentro e se fecundar, para nascer você bonito e eu também bonito, não é, família? Bom, e também tem outra função. Tem outra função também de formar aquilo que chamamos de fragmoplasto. Fragmoplasto, família, para quem não sabe, se vocês recordam, quando nós falamos de divisão celular, principalmente quando nós falamos de mitose, ao nível dos vegetais. É só recordar, ao nível dos vegetais temos a última fase da divisão celular, que nós chamamos de quê? Lembras? Recordas? Chamamos de diacinese, ok? Diacinese. Então, naquele processo de diacinese, onde as células vão se separar, vamos lá recordar uma coisa muito interessante. As células vegetais não conseguem se separar. Por quê? Porque apresentam parede celular. E a parede celular ela é rígida. É por isso que, para ocorrer ao processo de citocinese, ao nível, neste caso, das células vegetais, o processo ocorre de dentro para fora, diferente das células animais, que é de fora para dentro. Um processo que nós chamamos de centrípeta, ok? Centrípeta é quando ocorre o quê? É quando ocorre de fora para dentro. Agora, aqui nos vegetais é centrífuga, ou seja, ocorre de dentro para fora, ok, família? Então, eu espero que vocês saibam ou saibam definir. Então, existe uma parede que vai separar ali dentro, ali, ok? Que vai separar as duas células, mas as células não vão estar separadas, tipo uma ir para o seu lado, não. Ali no meio vai surgir uma parede, ali no meio, neste caso das células vegetais, para ocorrer o processo de citocinese, não é? Então, aquela parede nós chamamos de fragmoplasto, ok? Das células vegetais. Bom, eu espero que vocês tenham percebido, é por isso que eu coloquei aqui, se liga, preste atenção, ok? Anotar isso, ok? Bom, vamos lá ver a estrutura, não é, morfológica do próprio complexo de Golgi. Na verdade, o complexo de Golgi é como se fosse aquele sinal do Wi-Fi. Eu acredito que você conhece o sinal do Wi-Fi, ok? Aquele sinal do Wi-Fi ali, ok? Bom, o que acontece? Temos a primeira parte, não é? A primeira parte, neste caso, do complexo de Golgi. A primeira parte do complexo de Golgi nós chamamos de fase cis.
A fase cis, família, é nessa fase que o complexo de Golgi ele vai receber o quê? Vai receber substâncias. Essas substâncias que vão ser armazenadas, vão ser processadas e vão ser secretadas, ok? Então, nessa fase em que o complexo de Golgi ele recebe substâncias para dentro dela, nós chamamos de fase cis, conforme nós chamamos, escrevemos aqui, é a fase de chegada ou a fase de entrada de substâncias, ok? Então, se te perguntaram no exame ou alguém te perguntar onde é que fica ou como se chama a fase de entrada de substâncias para dentro do complexo de Golgi, é só recordar, chama-se fase cis. E também temos a fase mediana, como vocês podem ver. A fase mediana vem do meio, metade, meio, não é? E também temos a fase trans. A fase trans, essas substâncias que entraram aqui vão ser armazenadas, vão ser processadas, vão ser secretadas. Para serem secretadas, saírem do complexo de Golgi, saem através da fase trans, é a fase de saída. Ok, uma coisa muito interessante que precisam saber também. Essas substâncias que vão entrar aqui dentro da célula, por exemplo, as proteínas, os lípidos, que vão entrar aqui dentro da célula para serem armazenadas, para serem processadas, para serem depois secretadas. Como é que eles se deslocam de uma bolsa para outra, ou seja, de um dictossomo para outro, ok? Então, eles se deslocam através do que? De algumas vesículas. Essas vesículas, como são um pouquinho redondas, nós chamamos de esféricas, são chamadas de vesículas esféricas. Então, através de vesículas, a vesícula vai transportar uma substância ou uma proteína, qualquer substância que vai ser processada, vai ser armazenada, depois vai ser secretada ao nível do complexo de Golgi, ele vai ser incorporado na vesícula esférica. E a vesícula esférica, por sua vez, vai transportar de bolsa em bolsa, ou de dictossomo em dictossomo, ou de cisterna em cisterna. Tá vendo? Sair daqui para aqui, daqui para aqui, ok? E depois disso ocorrer, vai se libertar, neste caso, ou vai se liberar, ok? Libertar como? Pá, não é? Vai se liberar, ok? Vai se liberar essa substância, ou vai se secretar essa substância, ou para a membrana, ou para fora da célula, que nós chamamos de exocitose, ou para os lisossomos, não é? Com aquelas proteínas para formarem as enzimas, ou seja, as enzimas, não é? Que vão incorporar os lisossomos, ok, família? Bom, eu espero que vocês tenham entendido a parte morfológica do retículo neste caso do complexo de Golgi, retículo endoplasmático como, pá, do complexo de Golgi, ok? Bom, família, depois nós temos aqui nota breve, se liga aí, ok? Uma coisa muito interessante, existem doenças, não é? Que surgem por causa do má funcionamento do complexo de Golgi. Ou seja, quais são essas doenças ou problemas do má funcionamento, neste caso do complexo de Golgi, podem provocar certas doenças, como uma das doenças nós chamamos de Wilson, uma das doenças nós chamamos de distrofia muscular de Duchenne e também tem um outro tipo de doença que nós chamamos de síndrome de Armstrong, ok? Síndrome de Armstrong, ok? Então, se vocês quiserem, podem comentar aí, eu vou debruçar acerca destas doenças, posso produzir uma aula só para falar dessas doenças, não é? Do mau funcionamento do complexo de Golgi que podem provocar, ok? Bom, o que você precisa saber é que existem doenças que nós, indivíduos, seres humanos, podemos desenvolver quando ocorre ou quando temos mau funcionamento do complexo de Golgi. Bom, família, eu quero vos pedir mais uma vez, família, se inscrevem no canal para que não possam perder aulas, ok? Porque em cada final de semana eu posto aulas, então para que você não possa, ou para que você possa ficar a par dessas aulas, para saber mais acerca do canal, não é? Subscreve-se no canal, não é? Porque o canal, o que vai acontecer? Quando você se subscreve, não é? O canal, ele vai, quando eu posto um vídeo, ele vai te dar um sinal de que eu já lancei aulas lá e você vai estar pronto, vai estar a par de tudo, ok? É Moçambique está a crescer, ok? Casa de Ciência Explica, aqui que eu vos falo é o professor Tinossi. Então, família, falou!